Taimni foi um químico. Ele morreu, se eu não me engano, no final dos anos 80, se estou enganado, no começo dos anos 80. Era um químico com um doutorado em química e, ao mesmo tempo, hindu, como era, fez uma trajetória de investigação profunda da filosofia mãe da Índia. E as suas obras retratam uma visão muito inspiradora e muito clara. Com uma mente treinada nas ciências do Ocidente, ele conseguia falar de temas extremamente profundos e metafísicos de uma forma muito organizada, usando exemplos muito interessantes, de maneira que eu considero que o Taimni é de fato um dos autores que ajuda a aproximação da nossa mente ocidental a essas visões tão diferentes que foram geradas em tempos antigos no Oriente. Ele escreveu uma obra, ele fez uma tradução importante dos Yoga Sutras de Patanjali. Essa tradução, eu me lembro bem que, ainda estudando psicologia, um livro de teorias da personalidade fazia uma citação a esse livro dele, quando abordava psicologias do Oriente. E, de uma forma muito elogiosa, eu li essa tradução dos Yoga Sutras de Patanjali, que eu sinceramente recomendo que vocês leiam também. Esse livro que a gente vai estar estudando, que é o Autocultura, pode-se considerar uma introdução aos Yoga Sutras de Patanjali. Uma introdução em que ele coloca as bases da psicologia da yoga, ou da psicologia, eu chamaria a mais fina psicologia oriental, dentro da vertente gerada na Índia, que lida com as mesmas viagens metafísicas que outras tradições do Oriente, mas que tem a sua nomenclatura específica, e que talvez tenha como uma das suas culminâncias justamente a prática da yoga, que alguns chamam do yoga. Eu vou usar esse termo daqui para frente, dessa forma, o yoga. Justamente porque, eu acho que isso já ficou claro nos trabalhos anteriores desse seminário, essa que eu chamo de psicologia oriental, ela faz uma descrição do que é o ser humano. Coloca o ser humano como um ser multidimensional, vivendo imerso num oceano de consciência que é, vamos dizer assim, revestido de diferentes níveis de energia. E esses níveis de energia formam verdadeiros campos de energia organizados, que a gente poderia chamar de, talvez, universos que se interpenetram, níveis de realidade com diferentes graus de sutileza, que, de acordo com a filosofia oriental, não são para serem acreditados, eles são para serem conhecidos. Toda essa filosofia remete um indivíduo a práticas que têm o objetivo de descobrir, por experiência pessoal, essas realidades sutis. Então, isso que Taimni propõe no livro Autocultura respeita vamos dizer assim, essa maneira de lidar consigo mesmo, respeita princípios bem expostos nessas filosofias orientais, princípios que seguem um entendimento que é muito específico dessas tradições, um entendimento de como o ser humano funciona. De maneira que, para aqueles antigos, assim como para os atuais que queiram vivenciar essa experiência da transformação da consciência e da investigação desses mundos sutis e das possibilidades da consciência além do racional, além do cérebro, existe uma filosofia de autoadministração.
E aqui já foi abordado, eu não vou entrar mais em detalhes desses aspectos, tanto o trabalho com o corpo físico, envolvendo o sistema energético ligado ao corpo físico, como o sistema das emoções, como o trabalho com a mente, tanto a mente concreta quanto a mente abstrata. Todo esse trabalho em cima desses instrumentos tem uma única função. E essa função deriva justamente do entendimento do ser humano. O ser humano é visto como a expressão da mesma consciência que cria, mantém e destrói os universos. Essa mesma força e essa mesma inteligência capaz de criar esse cenário que a gente vê em volta, essa consciência, essa inteligência e seus poderes estão na essência da consciência humana. Essa consciência se reveste de veículos, de instrumentos, e nesse revestimento se limita. Mas, essencialmente, o ser humano é consciência infinita, consciência criadora, consciência oniabarcante, onipresente, onisciente. Essa visão do ser humano é extremamente positiva, porque coloca o ser humano com potencialidades dessa ordem. Ao mesmo tempo, uma filosofia extremamente realista em relação às condições da nossa vida diária, da nossa vivência como seres humanos, e apresenta o seu próprio entendimento, a sua própria explicação das razões do estado de sofrimento em que, em geral, todos nós, uma vez ou outra, entramos durante essa trajetória de vida que nós estamos percorrendo. Então, são filosofias que partem do fato de que o ser humano sofre e coloca como origem principal do sofrimento humano justamente o desconhecimento de toda essa riqueza e dessa potencialidade que nós trazemos em nós. De forma que toda essa metodologia é planejada para provocar alterações na nossa maneira de conceber a vida e na nossa maneira de administrarmos a nós próprios, de forma que os impedimentos ao conhecimento dessa natureza essencial possam ser gradualmente diluídos, e nessa diluição, naturalmente, aquilo que é essencial em nós começa a se expressar. Por isso se faz um trabalho de limpeza do corpo físico, por isso se faz um trabalho de entendimento, compreensão e também de limpeza da nossa natureza emocional. Também, por isso, se faz um trabalho de entendimento da maneira como a mente funciona e do desenvolvimento de habilidades para a administração do pensamento, de forma que a personalidade se torne um instrumento cada vez menos obstrutivo à expressão e à vivência dessa natureza mais profunda. Evidentemente, ao se falar, vamos dizer assim, do que vem além da mente, de acordo com a filosofia indiana, que tem uma terminologia específica para ser descrita e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade absoluta de descrição. Os indianos chamam os princípios superiores de Buddhi, essa alma iluminada, e Atman, o ser. Evidentemente, abordar esses temas com os nossos recursos atuais é uma tarefa absurda. Não é possível, e Taimni é muito explícito nisso, não é possível intelectualmente que a gente se dê conta do que ocorre a uma consciência humana quando atinge esses reinos mais sutis. Mesmo aqueles sábios e santos que vivem uma vivência mística profunda, porta de entrada para esse reino mais interno, eles não têm como descrever o que vivem. E eu me lembro bem de uma passagem de um livro teosófico em que um yogi
conversando com um inglês, diz que se fosse tentar descrever o que alguém percebe nesses outros reinos, não sairiam mais que murmúrios incompreensíveis. Então, sabendo disso de antemão, dessa natureza inefável, vamos dizer assim, dessa realidade mais profunda, que só pode ser experimentada de acordo com com o que Taimni deixa muito explícito nessa obra e nas posteriores, só pode ser experimentado através de práticas avançadas, que a própria filosofia hindu, especialmente nessa vertente do yoga, oferecia aos seus discípulos. Práticas avançadas que exigiam toda uma preparação. Práticas que visavam transformações da consciência. A gente vai examinar um pouquinho de que tipo de transformação que nós estamos falando, para que essas transformações acabem abrindo espaço para a vivência direta, para a investigação e para a transformação profunda que surge da vivência dessas regiões mais internas, mais sutis. Mas então, se essas regiões da consciência, no seu próprio plano, só podem ser vivenciadas nesses estágios avançados de yoga, de qualquer maneira, elas têm constantemente algum grau de influência na nossa consciência pessoal. Então, o Taimni começa dizendo que normalmente a gente acredita, e evidentemente essa é uma crença da nossa cultura ocidental, que a compreensão, a inteligência, o discernimento são habilidades do pensamento, são características de um pensamento, vamos dizer assim, de um pensamento desenvolvido. Na prática, respeitando essa nossa visão ocidental, de fato é. Um pensamento mais elaborado vai se mostrar como mais inteligente, vai se mostrar com mais discernimento, vai se mostrar com mais compreensão. Curiosamente, para a psicologia oriental, essas características do pensar não são oriundas da própria mente. A visão oriental considera a mente um processo mais ou menos mecânico, de captação e organização de dados. O que gera discernimento, aquela inteligência que vai no centro das coisas, não vem da mente. Vem exatamente dessa dimensão mais profunda. Essa dimensão mais profunda é puro conhecimento. Então, sempre que a gente desenvolve o pensamento de uma forma profunda, né, de uma forma que, no amadurecimento do pensar, mais discernimento ocorre, mais clareza ocorre, a explicação hindu para isso é que a gente pôs em atividade um outro órgão da consciência que não é especificamente a mente. Esse órgão da consciência, ou veículo da consciência, se a gente quiser, é Buddhi, a alma iluminada, que é a fonte da luz interna, que é a fonte da real sabedoria. Então, a gente poderia começar a fazer uma reflexão, e que é uma reflexão importante de ser feita, sobre diferentes formas de abordar as questões espirituais. Vocês certamente já ouviram eruditos falando sobre questões religiosas, questões espirituais, né? Existe alguma coisa mais seca, sem vida, sem graça, sem inspiração do que isso? E vocês certamente já viram religiosos falando ou repetindo passagens dos seus livros sagrados de uma forma mecânica.
Igualmente, existe alguma coisa mais sem inspiração, mais sem graça do que isso? Porque os temas espirituais e as obras espirituais, vamos dizer assim, elas foram essas que vararam os tempos e que chegaram até hoje, foram escritas ou foram inspiradas por pessoas que tiveram a vivência direta dessas outras realidades. Então elas estão destinadas a ativar dentro das pessoas exatamente esse nível mais profundo. Mas não é de qualquer forma que a gente consegue fazer essa ativação, vamos dizer assim. A aproximação intelectual é só é o primeiro passo. É a aquisição da informação, a aquisição do conhecimento. Pois justamente quando uma pessoa fica nessa fase, só da aquisição do conhecimento, mas não coloca em atividade esse outro nível da consciência, de onde flui a sabedoria, por mais profundo que seja o ensinamento espiritual, ele fica absolutamente sem poder de inspiração e de toque, de tocar as pessoas. Ele só vai tocar as pessoas quando aquele que fez a elaboração da informação conseguiu ativar dentro de si próprio esse órgão mais profundo, que vai provocar naturalmente, se forem respeitados alguns cuidados, um efeito de aprofundamento da consciência. Se ultrapassa o nível da informação e se vai para o nível da essência, do coração do que está ali abordado. Pois justamente o que gera esse estado de compreensão e de sabedoria é a ativação dessas dimensões mais profundas. Elas estão vivas em nós, aqui e agora, em algum grau de desenvolvimento. Eu diria que o grau de desenvolvimento desse veículo da consciência espiritual em nós depende de quanto a gente sofreu. Porque é pelo impacto da vida, pelos impactos da vida, que exigem sempre um reposicionamento, exigem sempre uma ampliação da nossa compreensão do que é o viver e como integrar aquela dor dentro do contexto da nossa história. É quando surge essa busca de resposta, essa busca de sentido, que esse órgão interno da sabedoria dentro de nós começa a se mostrar presente. Então, quanto mais uma pessoa amadurece no seu viver, e mais o viver ele mesmo exige respostas, não é o intelecto que vai dando as respostas. Vai sendo esse outro órgão mais profundo que vai integrando as informações e que vai dando sentido para o viver. De certa forma, a gente poderia dizer que o ser humano, exatamente por ter na sua essência essa luz mais profunda, essa dimensão do eterno, ele caminha inevitavelmente para isso. E a vida vai conduzindo para o desenvolvimento dessa natureza. Quanto mais atenta uma pessoa fica à vida e aos seus mistérios, mais ela ativa essa dimensão interna. E a disponibilidade dessa dimensão interna dentro dela depende justamente de quanto esse trabalho já foi feito. De maneira que é o amadurecimento psicológico, é o amadurecimento da nossa dimensão emocional, da nossa dimensão intelectual. E a consequente depuração que a própria vida vai fazendo, que leva ao despertar desse órgão interno que os indianos chamam de Budi, a origem da sabedoria. Então, se uma pessoa ainda imatura psicologicamente, e essa imaturidade não depende da idade física, depende justamente de como ela reagiu às confrontações que a vida faz. Se uma pessoa imatura aborda a questão espiritual, vai faltar na sua maneira de abordar essa questão espiritual algumas das características que vêm com o Budi. Se ela persiste, e se nessa persistência ela respeita alguns dos princípios, que não são muitos, são poucos, mas extremamente importantes, que a gente vai ver agora,
o amadurecimento começa a surgir. E, gradualmente, uma maneira de viver a religiosidade centrada na letra morta, centrada no dogmatismo. E vocês vão entender já já por que eu vou dizer isso. Centrada na intolerância e no desamor, porque existe isso, e hoje a gente sabe muito bem que existe, a religiosidade baseada no desamor, na intolerância, no dogmatismo e no preconceito. Se uma pessoa consegue ultrapassar, e isso infelizmente não é muito fácil, ultrapassar essa construção dogmática que vira uma prisão religiosa, ela passa a ativar dentro dela exatamente as características desse veículo mais interno que é Budi. Para falar um pouquinho dessas características de Budi, seria importante usar o que o Taimni descreve como características da consciência búdica. Muito pouco se pode falar sobre isso. Mas o pouco que se pode falar sobre isso tem uma importância profunda. Porque, deixa eu fazer um outro trajeto aqui. A gente então vai falar das características de Budi. Deixa eu falar um pouquinho, antes de falar das características de Budi, como se descobre a vivência búdica, a natureza búdica em nós, dentro do yoga profundo. Tá? E aí a gente vai ver as características. O yoga é um caminho que possui uma epistemologia própria, tem uma maneira de conhecer muito própria e muito difícil para o ocidental compreender. A coluna vertebral de toda a vivência de um yogi verdadeiro é descrita no termo samadhi. Samadhi é o ato de conhecer a realidade fora das limitações do intelecto. Essa epistemologia da qual eu falo é descrita por Taimni como conhecer por vir a ser. No treinamento, que é um treinamento bastante intenso, o yogi desenvolve a habilidade de concentrar ou de focalizar sua consciência de tal maneira, com uma habilidade de estar presente, consciente, sem distrações, que depois de longo tempo, ele só mantém no campo da sua consciência aquilo sobre o qual ele medita. Gradualmente, essa mente bem treinada vai perdendo o senso do eu estou pensando sobre isso. No entanto, ele não perde a si próprio. Não é que ele se perca numa confusão e numa fantasia, porque todo o seu treinamento, toda a sua vivência religiosa deu o suficiente suporte, estrutura pessoal, para que isso não aconteça. Mas o que ocorre, o que deriva dessa experiência de manter a mente focalizada por muito tempo, a ponto de perder o senso do eu estou pensando sobre isso, é que o yogi vai penetrando de tal forma no seu objeto de meditação, que nesse esquecimento de si mesmo, nessa intensa identificação com aquilo sobre o qual ele medita, ele vai viver uma ruptura do casulo do intelecto. Essa ruptura leva a consciência do yogi a um estado alterado, a um estado de expansão da mente, onde, nesse estado de expansão, ele se torna, literalmente, ele se torna aquilo sobre o qual ele medita. E eu digo para vocês, essas experiências, apesar de muito... são experiências que dizem respeito a um treinamento espiritual específico. Essas experiências são naturais à consciência humana. E se vocês próprios não tiveram alguma experiência desse tipo alguma vez, vocês vão conhecer mais cedo ou mais tarde alguém que teve isso. Eu conheço gente que viveu isso. Inclusive, colegas meus de profissão escreveram isso em livro.
Uma amiga, há uns tempos atrás, me fez uma descrição da sua vivência de olhar uma planta e se sentir sendo a planta. Para uma pessoa que não tem como integrar essa experiência dentro de uma visão de vida, pode ser profundamente perturbadora essa experiência. Os antigos tinham uma maneira de entender o funcionamento humano que integrava esse tipo de experiência. E exploraram isso ao mais profundo grau, em último grau. Justamente essa habilidade da mente de conhecer por vir a ser é utilizada para as profundas transformações espirituais dentro da prática da yoga. Ocorre que uma pessoa só pode se identificar com algo porque, num nível mais profundo de realidade, ela e esse algo são a mesma coisa. É a casca intelectual que impede a compreensão dessa unidade. A consciência búdica pode ser descrita como consciência da unidade. Nela, o indivíduo, talvez o termo indivíduo seja inadequado para falar desse nível de realidade, mas nela um centro de consciência se reconhece em interação, em integração, em unidade com todos os outros centros de consciência. Vivenciar isso é descrito nos textos antigos como não só uma alteração perceptiva profunda, uma descoberta da natureza do objeto sobre o qual se medita, como também o despertar de um estado de beatitude, um estado de plenitude e de bem-aventurança. Essas experiências de transformação da consciência vêm acompanhadas de um nível de felicidade muito diferente do prazer da vida normal. É descrito como um estado de amor, de identificação, de plenitude, Bom, quem experimenta um pouquinho disso, e todo verdadeiro religioso, toda pessoa com uma vivência espiritual, ela tem lampejos dessa vivência, eu acredito que a sensação que fica da experimentação desses estados de Ananda é que não precisa de mais nada. A pessoa pode viver naquele estado e não precisa de mais nada. Ao sair desse estado, volta de novo a dinâmica do desejo, que é a busca do prazer. E que, segundo Taimni, por detrás da busca do desejo vem justamente a saudade da bem-aventurança. A saudade desse estado de felicidade que é inerente a nós, porque é da própria natureza desse nível mais profundo da consciência. Então, uma característica de Budi é essa consciência da unidade, que é a base do amor. O amor seria também aquele magnetismo sentido na consciência física, o nosso amor pessoal, aquele magnetismo que une o que é aparentemente separado, mas que, em última essência, é uma coisa só. Então, daí vem, dessa compreensão mais profunda de Budi que chega na consciência intelectual compreensão, porque Budi sabe as coisas por ser profundamente todas as coisas. A gente fala um pouquinho mais de Budi daqui a pouco, mas eu queria passar para outra dimensão que, de acordo com a visão, essa psicologia do yoga, define como sendo a nossa essência. Sobre essa, realmente, nada dá para falar. O time é muito claro. Os indianos chamam de Atma, o termo que é Jivatma, que é um centro individual da seidade. E um outro termo chamado Paramatma, que é a grande seidade da qual esse centro individual de seidade faz parte. E o Taimni diz que justamente esse mistério de uma consciência cósmica, infinita e que abarca todas as coisas, e um centro individual de uma consciência que é cósmica, infinita e abarca todas as coisas, é o maior dos mistérios da existência e que só pode ser resolvido na vivência profunda do momento final do estágio humano, quando o indivíduo se torna essa própria consciência oniabarcante. Quando ele se torna um Buda, quando se torna um Cristo.
Mas o Taimni diz que essa região do universo e esse foco da nossa consciência, chamado Atma, o ser, é de um poder irresistível. É daí, vamos dizer assim, existe nesse nível de consciência a criação e a manutenção dos universos. Então, essa força de onde derivam todas as leis e toda a ordem, isso somos nós mesmos. Então, esse profundo poder, um poder de realização, de criação, existe em nós. Então, vejam só a limitação com que a gente lida para descrever esse tipo de estado. Se Taimni diz que pouco se pode falar sobre isso, imagina a gente. Mas então, nessa dimensão do ser, há puro poder. E tudo aquilo que é percebido dentro de nós é criado nessa dimensão mais profunda. Uma obviedade. E como essa psicologia oriental entende a nossa busca da vivência e da compreensão dessa natureza mais profunda? A primeira coisa a entender, essa luz, ela brilha, já existe, viva e ativa dentro de nós. Se bem que no nível de Atman não se pode falar de evolução, tudo que era, já está e vive na dimensão do não-tempo, do atemporal. De certa forma, a mesma coisa em relação a Budi. O que uma pessoa pode fazer é aprender a não atrapalhar. Aprender a não atrapalhar a expressão natural e espontânea dessa luz dentro de nós. E como é que a gente atrapalha essa vivência? Essa psicologia oriental, ela tem uma visão que eu chamaria de uma metapatologia. Aquela patologia de onde derivam todos os sofrimentos, que é a identificação com uma visão limitada de si mesmo, baseada, em primeiro lugar, do ponto de vista metafísico, no senso de separatividade. Que, olha só, não é uma falha pessoal o senso de separatividade. O senso de separatividade, ou a incompreensão dessa natureza essencial, é a própria característica, talvez uma das características mais centrais da vivência humana usando um corpo físico nesse universo. A gente poderia entrar em algumas das elucubrações metafísicas dessas tradições antigas e se questionar por que essa consciência infinita precisa construir uma realidade limitada. Taimni diz que são mistérios que a gente vai descobrir quando não viver mais sob o efeito da separatividade. Se bem que uma explicação evolutiva também é encontrada nos livros teosóficos, de que essa consciência infinita desenvolve as suas potencialidades sob profundas limitações criadas por ela própria. Dá para entender? Para mim me parece um pouco estranho. Realmente, no meu pensamento não atinge isso. Mas o fato é que a consciência humana usando um corpo físico, dentro desse processo evolutivo, é um momento extremamente importante. Isso é reconhecido nas tradições orientais. O budismo dá muita ênfase a isso. A preciosidade da vida humana. O hinduísmo, de igual forma. A preciosidade no sentido de que quando nós estamos num corpo físico, nós estamos no nosso estado mais limitado.
E é aqui que essa consciência precisa se expressar e nessa expressão o ser humano se torna completo, iluminado num corpo físico, iluminado nas outras dimensões, virando um ser integral, transformando-se num ser integral. Então, essa jornada evolutiva de um ser de grandeza infinita, de luz infinita, a mais absoluta limitação, que é uma consciência funcionando num cérebro físico, que, no entanto, o próprio cérebro físico, assim como o corpo humano, são expressões do próprio mistério. E um estudo da fisiologia oculta, vamos dizer assim, da fisiologia energética e das potencialidades do corpo, do ponto de vista espiritual, algo ao qual as filosofias orientais se dedicam. Os chineses exploraram isso, os hindus, bastante. Mostram que o próprio corpo é um mistério vivo. O próprio corpo possui energias que fazem a consciência se libertar. Aí sim a gente está falando das yogas mais profundas. Quando esses centros e essas forças presentes no próprio corpo são utilizadas para alteração de consciência. Mas agora a gente está falando da limitação psicológica. E a limitação psicológica é, em primeiro lugar, como nós percebemos a realidade num cérebro físico pouco trabalhado, sendo essa percepção sempre uma percepção fragmentada. Então se trata de trabalhar com a desfragmentação dessa percepção. Agora, o que mantém o estado de fragmentação, Taimni fala de a vivência egocêntrica. É quando a gente se diverte com a própria vida. Não tem nada de errado em se divertir com a própria vida. Isso é uma grande virtude. Eu uso o termo se divertir com a própria vida quando os interesses limitados de um estado egocêntrico passam a ser o mais importante na vida. Não dando espaço para as vivências mais libertadoras e mais esclarecedoras, permanecendo na superficialidade. Então, a grande limitação é o estado de egocentrismo, que coloca a consciência soldada no nível do mortal e no nível da personalidade. Sempre que a gente tem uma perda muito forte, especialmente no caso de morte, que é um dos grandes mistérios, nós vivemos aquele tempo de impacto. E esse tempo de impacto relativiza a nossa postura egocêntrica e nos faz vislumbrar a necessidade de outras respostas. A tendência é que, passado o luto, a não ser que a pessoa tenha essa chama da busca, volta tudo ao normal e a vida continua, vamos dizer assim, sem o anseio por essas outras possibilidades, essas outras potencialidades. O que Taimni deixa muito claro é que a caminhada para abrir espaço para essa dimensão transcendente, para essas vivências transcendentes, passa por deslocar o centro da consciência do nível dos interesses mais grosseiros da nossa vida pessoal para interesses que expressem essa compreensão mais profunda da unidade e da inter-relação entre todas as coisas. Quando isso ocorre, uma outra ética vai surgindo. Um outro nível de motivação vai surgindo. Quando surge essa outra motivação e essa outra ética, naturalmente, toda a estrutura psicológica começa a ganhar a tonalidade mais limpa, vamos dizer assim,
mais pura, menos grosseira, menos grosseira que a característica de uma mente que não busca. Então, na medida em que vai sendo limpa essa natureza emocional, essa natureza intelectual, em que a qualidade das emoções vai respondendo cada vez mais a esse senso de unidade, em que o entendimento intelectual das coisas cada vez mais vai permitindo uma compreensão interrelacional, sintética, mais profunda do real, vai abrindo espaço para a expressão dessa luz interna. As tradições espirituais são, em geral, tecnologias para essas transformações. E todas elas dão uma ênfase muito grande na ética amorosa. É fácil entender por que isso, sob esse ponto de vista. Porque a postura da cooperação amorosa, especialmente a postura do serviço, envolve um deslocamento do interesse básico do indivíduo de si próprio para o outro e para as necessidades do outro. É claro que nesse ínterim existem muitos níveis. O primeiro nível é aquele em que a pessoa vai prestar atenção no outro, porque isso foi indicado pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu mestre, pelo seu guru. Mas o seu centro de consciência ainda é profundamente centrado nos seus próprios interesses. Um outro nível, a pessoa já faz alguma coisa muito boa, serve, com bons sentimentos, mas ainda tem o senso do, opa, eu estou servindo, que é a coisa do orgulho. Mais um pouquinho e a pessoa começa a ter real preocupação pelo outro e se esquecer um pouco mais de si próprio. E a evolução natural disso é a consciência de si no serviço ao outro. E um amigo um dia desses falava, interessante esse termo serviço em português, serviço, ser-viço. Viço como vida, como vitalidade, como fonte de vida. E isso talvez seja uma das piadas espirituais mais absurdas, que é o fato de que quando uma pessoa se desloca dos seus interesses mais grosseiros, em geral, na busca dos seus próprios prazeres, e experimenta o que é realmente servir, fazer algo por outro, seja outro animal, planta ou um ser humano, faz contato com um nível de felicidade, um estado de leveza que nenhum outro prazer pode igualar. Não é mais do que a mera expressão dessa luz de Budi que surge exatamente quando a personalidade responde a Budi, se iguala a Budi, abandona um pouco da sua, vamos dizer assim, grosseria psicológica normal e passa no reconhecimento do outro, na sensibilidade e na empatia em relação ao outro, passa a sugar, a puxar, a abrir espaço para essa luz. Apesar de que existem estados de lampejo espiritual em que uma pessoa vive um êxtase místico, mesmo sem nenhum treinamento, e isso acontece muito, a psicologia transpessoal estuda essas experiências, as tradições trabalham com o passo a passo. E o passo a passo, as reais tradições, o passo a passo envolve isso, um deslocamento do auto-interesse para esse senso de inter-relação e para a preocupação real em relação ao outro. Esse é o caminho da vivência amorosa. Quanto mais a vivência do serviço ocorre, mais esses dois aspectos de Budi, a amorosidade, a expressão da unidade e a compreensão profunda da sabedoria também começam a se expressar. Por isso que não se faz vida religiosa com um trabalho intelectual somente. O intelecto é só a primeira parte. E igualmente não se faz vida religiosa sem um profundo deslocamento dos interesses nos seus próprios dogmas, que não são mais do que interesses intelectuais de autoproteção, dos seus próprios preconceitos,
que não são mais do que uma autoafirmação, pondo o outro como opositor, como errado. E sim, se caminha na direção do despir-se de tudo aquilo que torna a consciência rígida, aprisionada, mesmo nas crenças espirituais, nas crenças religiosas. Uma pessoa espiritual, ela é livre da sua própria religião. Ela é livre da sua própria religião. E é por essa liberdade que ela justifica a sua verdadeira religiosidade. Na vivência dessa espiritualidade livre, que pode se inspirar nos ensinamentos religiosos, ela torna viva a sua tradição. Quando não faz isso, ela torna morta a sua tradição e a si mesma. Então não se faz essa caminhada sem o discernimento profundo e sem a amorosidade. E essas duas vertentes, vamos dizer assim, são as maneiras, os instrumentos em que, em geral, as antigas tradições se utilizavam para abrir espaço para essa vivência transcendente. Mas o Taimni ainda faz uma outra alusão a um aspecto das tradições, que talvez pudesse ser resumida no termo meditação. E que para ele é a forma como Atman, o ser essencial, pode se fazer presente na nossa vida. Ele faz uma relação entre esse ser e a sua natureza de poder e a força, o próprio poder, atuado na personalidade. Ele discorre sobre como esse poder ocorre, especialmente em fatos banais do dia a dia, como o iniciar uma atividade, como interromper uma atividade, fazer uma escolha por uma atividade, né? E ele deixa claro que uma parte do treinamento para a vivência desse grande poder é a experimentação do poder na administração de nós próprios. Dessa força na administração de nós próprios. Eu colocaria de uma forma um pouquinho diferente esse trabalho, absolutamente de acordo com o que diz Taimni, mas talvez vendo por um outro enfoque, por um outro lado. E ele concordaria comigo, eu acredito, que, na verdade, a questão do poder ou da força de vontade, ela é secundária, porque ela é a expressão em nós próprios daquilo que realmente em nós próprios corresponde a Atma. Atma é presença. Sendo Atma o ser, a própria fonte da consciência, ele penetra a Buddhi, penetra a mente, penetra as emoções e penetra o cérebro. No exato instante que nós estamos presentes, acordados, no aqui e no agora, Atman se expressa em nós na sua mais plena possibilidade, de acordo com as limitações atuais. Por isso que meditação tende a ser, em todas as tradições, o caminho para a real vivência das dimensões transcendentes. Porque meditação começa com presença, com consciência, com estar desperto aqui e agora. E eu vou repetir isso. Estar desperto aqui e agora é a presença do ser eterno nesse exato instante. É por isso que, com presença, se pode escolher começar uma atividade, parar uma atividade, manter uma atividade. A partir da presença, a força de vontade é atuada, sem rigidez, porque a força real não precisa de rigidez. A força deriva da clareza, deriva da consciência. E a cada momento do dia, nós vivenciamos e podemos nos abrir para esse mistério absoluto, que é o fato de que viver desperto no agora, o máximo possível, é a nossa forma de estar mais próximos da dimensão eterna que existe em nós. Tanto na presença,
quanto na vivência amorosa, quanto na busca do coração, da essência, do sentido, de todos os ensinamentos, de todos os fatos que a vida traz. Eu espero ter apenas dado um pálido reflexo para vocês da força com que o livro do Taimni me marcou aos meus 19 anos. Me permitindo compreender um pouco esses meandros da dimensão espiritual e me permitindo não cair em erros que eu poderia facilmente ter caído. Ainda assim, quantos erros a gente comete, o que é inevitável, mas eu sou profundamente grato ao Taimni por ter traduzido essa visão antiga que se mostra tão profunda e ao mesmo tempo tão atual. Era isso.